Opa, mais um inglês que cai na prova, vambora. E hoje essa vai para os meus companheiros professores de inglês. Hoje é uma prova da banca Quadrix. Quadrix, conhece essa banca? Que a gente sabe aí, nós concurseiros sabemos que é muito comum a gente associar a questão de certo ou errado com a banca do CESP. Você sabia que a Quadrix também faz questões de certo ou errado? E hoje eu trouxe para você uma questão aplicada, uma questão de uma prova aplicada agora, aplicada em 2017 já, como que pode? Super fresca, recente, né? E olha que legal, é uma questão de certo ou errado, porém não é a banca CESP, é a banca Quadrix, de uma prova para professor substituto de língua inglesa. Então olha que interessante aqui, eu tenho uma prova de inglês para professor de inglês, concurso para professor substituto, tá certo? E muito bacana ver então que não é só o CESP que trabalha com certo e errado, como é cobrado isso daqui, então essa prova te interessa, você professor de inglês, que ainda não se aventurou no mundo dos concursos públicos, né? Tá aqui uma aula para você dar uma olhadinha e ver como é que isso acontece. Embora a Quadrix aqui, ela faça da seguinte forma, então já vou te dar a letra, tá? É um texto curto, a gente vai fazer ele na íntegra, e tanto curto que dá tempo da gente fazer mais de uma questão. Normalmente aqui no inglês que cai na prova, eu resolvo uma única questão de trechos do texto para não ficar muito longo esse encontro. Mas hoje o texto é curtinho, e são ali 4 questõezinhas que eu tenho que resolver com você, deixa eu ver se é isso mesmo. 4 questõezinhas, mas na verdade é assim, calma. A banca Quadrix, ela faz vários textos com várias questões do mesmo texto. Normalmente 5 questões para cada textozinho. Então são textos menores, eles não são exatamente minúsculos, né? Mas ela é exigente na medida em que ela faz justamente isso. Ela cobra que você se intere de um assunto, você lê o texto, resolveu, tem que recomeçar tudo de novo. Você vai para outro texto, outro assunto, começar tudo de novo. Então isso gera um cansaço mental um pouco maior do que você ter apenas um texto e você se aprofundar nesse texto, não é verdade? Então, bem bacana para você que de repente quer namorar a ideia de começar a se preparar para concursos públicos na área de ensino de língua inglesa mesmo. Tá aqui uma prova para você, uma banca, e que, claro, fala do assunto que é pertinente à nossa área, que é o assunto do ensino, vai falar sobre tarefa. E mais, aqui eu sei que está a data de 2016, mas na verdade a prova foi aplicada em 2017, tá certo? Então, dá uma olhada aqui, ó, pô, sensacional, o título do texto, homework, esse é o título do texto, que é tarefa de casa. Tarefa de casa é homework, que é um assunto super polêmico para quem é professor sabe, tem muita reclamação. Daí assim, de um lado reclama o aluno que fala que cada professor acha que só tem a matéria dele, do outro lado reclamam os pais, do outro lado reclamam os professores, e enfim, o fato é que esse texto vai quebrar um pouco esses paradigmas, né? Que são crenças, paradigmas são crenças que a gente tem a respeito de alguma coisa. Esse texto vai trazer uma informação que vai chocar você, professor. Dá uma olhada aqui, bem bacana o texto, e claro, o nosso foco aqui é o próprio inglês, tá bom? Olha só. School inspectors have found that, contrary to all expectations, children don't dislike homework at all. In fact, many do more than the teachers suggest, either because of anxiety about their grades or simple for enjoyment. Eu sei que você está pensando, né, que aqui deveria ser simple. Bom, gente, eu trouxe o texto original como ele foi colocado no concurso, tá? Eu nunca mexo no texto, no conteúdo dele nesse sentido, tá bom? Mas realmente aqui dá uma ideia de que um advérbio seria melhor, né? Olha lá. Therefore, the inspectors recommend the introduction of homework charters. Sabe o que é um homework charter? É uma coisa que a gente não tem muito aqui no Brasil não, tá? Vou te explicar o que é. These tell parents and children how much additional work is expected and provide encouragement to schools to form links with parents who can check that these tasks are properly completed. Ou, se você preferir a pronúncia mais americanizada, task. Eu nunca gosto de rotular o sotaque, porque se você for analisar Estados Unidos, o californiano fala diferente do texano, que fala diferente do nova-iorquino, que fala diferente, enfim, é como o Brasil. Cada lugar, não digo nem cada estado, cada lugar tem um jeito de falar. A gente aqui de Curitiba fala desse jeito feio que você está me ouvindo, né? E você caminha um pouquinho para uma cidade aqui pertinho, 1h30 daqui, que é Ponta Grossa, já tem um outro sotaque, né? Então, por que haveria de ser diferente com relação à língua inglesa? Vamos dar uma olhadinha no texto? Vamos lá? Bom, aqui eu sei que professores de inglês vão saber traduzir, mas vamos lá. Ó,
School inspectors, aqui não é o inspetor da escola, certo? Na verdade são as pessoas que estão envolvidas com a análise escolar, tá certo? E olha o que ele diz, eles descobriram que, ao contrário de todas as expectativas, então school inspectors são os estudiosos que analisam vários aspectos da escola, né? Eles fazem uma avaliação tanto da parte da gestão administrativa quanto dos aspectos pedagógicos. E eles descobriram que, lembrando que present perfect, olha aqui, queridos, não pode ser traduzido ao pé da letra. Se houver professores aqui, meus companheiros de trabalho, você vai concordar comigo, tem muita gente falando besteira na internet sobre esse tempo verbal, sobre o present perfect, que já foi mencionado por mim no nosso encontro passado aqui do Inglês que Cai na Prova. Gente, vamos pontuar aqui isso aqui de maneira clara, tudo bem? A diferença entre o present perfect e o simple past não é mencionar o tempo, não é isso, cara, é muito raso tu ensinar isso para um aluno, não é. Então assim, poxa, quando a gente vai passar uma informação, e principalmente na internet, porque isso aí fica escalonado, né? Essa informação vai para muita gente. Não é justo, cara, com o nosso público, né? Você dizer que, não, a diferença entre simple past e present perfect, os dois indicam passado, mas o simple past é com tempo definido. Eu posso usar tempo definido no present perfect. Eu posso dizer, I have had breakfast today. Pronto, usei today, né? I have taken a shower today. Então, tá. Chegamos num acordo aqui? Tá nervoso, tio Rê? Não, mas que é complicado. As pessoas ensinarem de maneira superficial é complicado mesmo. É claro que a gente dosa o conhecimento dependendo da idade do aluno e do nível do inglês que ele tem. Mas não dá para ensinar errado. E essa não é uma diferença. Não é uma diferença, tá? O simple past não se difere do present perfect por mencionar ou não o quando. Não, tá bom? Vamos lá então, olha só. Então quando que é, tio Rê? Você agora atirou, apontou, agora atira, né? Eu tenho lá no YouTube, procura lá no meu canal Inglês de Professor, tá? Eu tenho um canal chamado Inglês de Professor, eu tenho um site chamado inglesdeprofessor.com.br e lá eu tenho um vídeo de uma dica, né? Porque daí é fora do meu curso, eu tenho um curso para professores, fora do meu curso, eu tenho uma dica que explica assim, a diferença entre simple past e present perfect, e realmente ela não está na expressão de tempo. Você acha isso facinho lá, Inglês de Professor, tá bom? Agora dá uma olhada aqui, ó. Então ele diz o seguinte, que eles descobriram que ao contrário de todas as expectativas, as crianças não desaprovam, dislike é no sentido de, né, desaprovar aqui a tarefa de maneira alguma. Né? They don't dislike. Né? Olha que coisa esquisita. A gente tem um auxiliar de negação com uma palavra com prefixo de negação. Né? Então elas, puxa vida, o dislike aqui eu vou traduzir como odiar, né? Odiar, quem não gosta odeia. Então as crianças não odeiam tarefa de modo algum. Na verdade, muitas fazem mais, they do more, they fazem mais do que os seus professores sugerem. Ou por causa de ansiedade sobre as suas notas, ou simplesmente por enjoyment, por diversão. Tem gente que gosta de fazer tarefa por diversão. Bom, esse é o dado do texto, não vamos entrar no mérito de discutir, mas eu tive um aluno sim. Eu tive um aluno que eu indiquei para ele um site, ele queria praticar mais gramática. Vou te indicar esse site, que é muito legal. Eu posso fazer isso livremente aqui, porque ele é um site alemão. É, um site alemão para praticar a gramática do inglês. Eles são bons nisso, tá? E olha só, esse site, ele tem esse nome aqui, que você vai achar estranho, porque ele está escrito em alemão, mas é assim, ó. Ó, SCH, hein? SCH. English, hífen, não é underscore, tá? Não é, como que a gente chama? Como que é? Essa barrinha que vai embaixo aqui. Esqueci. Olha que ato falho horrível nesse momento, tá? Mas é um hífen mesmo, tá? E aí você digita assim, tá bom? Quando você digitar isso aqui, você vai possibilitar que no acesso seguinte, ou ele já entra na página em inglês, ou ele habilita que você possa ver em inglês. E aí você tem um menu ali do lado esquerdo que você pratica quase todas as estruturas em inglês. Esse site é bem legal, inclusive como fonte de exercícios, para você pegar, copiar ali e colocar numa lista de exercícios para o teu aluno. E um aluno meu, ele perguntou, você não tem um site para praticar gramática? Eu indiquei esse. Cara, tem muito conteúdo. O Piá começou a fazer todos, por conta própria. Ele falou, eu gosto de fazer, tô lá praticando. Ele já era fluente, claro, né? Ele se destacava na sala de aula, mas ele era bem de boa, assim, sabe? Era bem de boa, bem na dele.
E ele falou assim, é legal, porque daí fica marcado ali o que a gente já fez, muda a corzinha do link. E ele falou, eu vou fazer todos, né? Eu não cheguei a saber se ele terminou, mas ele passou o ano inteiro, sabe assim, semanalmente ele ia fazendo todos os exercícios que davam na telha. Então eu posso dizer que eu tive um aluno que fazia por diversão, por praticar. Aí ele fala a palavra therefore, que significa portanto, consequentemente, né? Eles recomendam que a introdução de homework charters, né? Então esses especialistas, esses estudiosos, eles recomendam que as pessoas façam homework charter. Homework charter, caro colega de trabalho, é quando eles elaboram uma lista de tarefas, né? De discriminação das tarefas que serão realizadas semana a semana, e essa lista, que é como se fosse um planejamento, sabe assim, ela é compartilhada com as famílias, com os pais, de modo que há um envolvimento dos pais na hora de saber o que está sendo feito e ajudar a cobrar isso em casa, tá? Então é bem interessante essa dinâmica do homework charter. Ela pode ser disponibilizada pela internet, para fácil acesso aos pais, e ela pode ser fisicamente mesmo disponibilizada na sala de aula. E aí os alunos se acostumam a saber, olha, eu tenho isso para vencer, né? Então é bem interessante, se você buscar na internet, você acha alguns modelos que algumas escolas disponibilizam para outras aprenderem a fazer um homework charter. Eu acho que não é uma prática muito comum aqui no Brasil. Cada professor tem ali a sua tarefa que ele demanda pontualmente para o aluno e ele mesmo faz essa verificação, mas você não tem um mural, você não tem, né, um lugar, ou você não disponibiliza isso para os pais. Fala, não, fica a meu critério, eu sou o professor da disciplina. Então é isso que é um homework charter. Ele fala, estes homework charters, né, que aqui está no plural, dizem para os pais e para os filhos quanta tarefa adicional é esperada e fornecem, né, dão coragem para as escolas para formarem links, elos com os pais que podem verificar se essas tarefas são propriamente completadas. Enfim, se os alunos estão fazendo. Então esse é o objetivo mesmo. Lembrando que a palavra link, que está muito popularizada por causa da internet, é literalmente também a tradução de vínculo, elo de ligação, certo? E aí ele termina o texto dizendo assim, ó, International comparisons suggest that a typical 14-year-old does 6 hours homework in Britain, 8 hours in Italy, and almost 9 hours in Hungary, Poland and Japan. Cara, olha isso, que lindo, hein? As comparações internacionais, né, desses dados sugerem que a typical 14-year-old, um aluno, né, uma criança típica de 14 anos de idade, faz 6 horas de tarefa na Inglaterra, né, Britain, 8 horas na Itália e quase 9 horas na Hungria, Polônia e Japão, certo? Olha isso, que legal. Então, cara, muito, muito bacana, e esses dados que nos impressionam um pouquinho aqui. E aí a gente vai para as questões, e como hoje o texto é pequenininho, eu quero fazer aqui 4 questõezinhas com vocês de certo e errado, o modelo do CESP. Lembrando que funciona assim, né? Errou uma, ela anula uma certa. Tu perde 2, não dá para chutar. Não dá para chutar. Agora, cá entre nós, já pensou colocar um modelo de prova desses dentro da escola? Nossa senhora, que fervo! Não cabe, né? Então vamos lá. Com base no texto, julgue os seguintes itens. E quando ele diz julgue os seguintes itens, é certo ou errado. A synonymous word for homework, na linha 2, é housework. Cara, eu acho que não pegaria um professor isso aqui, tá? Porque homework tem a ver com tarefa da escola para casa. Housework tem a ver com tarefa doméstica. Qual seja, lavar a louça, que mais? Arrumar a cama, enfim, né? Então isso é housework, errado esse item aqui. Tá aí, ó, nada a ver, tá? Talvez alguém com pouco conhecimento da língua inglesa, porque às vezes acontece, né? A gente tem alguns professores aí que têm um pouco conhecimento porque as faculdades de letras no Brasil não formam falantes de inglês. Então, aqui a gente tem que falar de maneira clara e honesta. Essa é uma falha do nosso sistema do ensino superior no que tange a questão de formação de professores de língua inglesa seríssima, né? Você sai da faculdade não falante da língua, não especialista. Você tem que buscar isso fora. E não é assim, uma ou outra universidade, né? Cara, eu diria assim, mais de 90%, tá? Que foi também uma das razões pelas quais eu me vi, né, motivado a criar um curso de formação, um curso de capacitação de professores de inglês. Mas vamos lá. Na frase the inspectors, linha 5, né? The inspectors, o artigo definido pode ser omitido? Né? Olha só, né?
The é um artigo definido que ele serve justamente quando você tem a intenção de especificar alguma coisa. Especificar alguma coisa. Gente, e daí a gente tem algumas regras que, na verdade, eu discordo delas. Por exemplo, tá? O que é o artigo definido the? Esse cara, já que eu estou falando com professores agora, eu vou pegar pesado, ele tem duas pronúncias, tá? Ele pode ser representado na fonética assim ou assim, certo? Esse aqui é um som de I agudo e longo, the, e ele é usado quando a palavra que vem depois dele começa por uma letra que tenha som de vogal. Não é começa por uma vogal, começa por uma letra que tenha som de vogal. Por exemplo, se eu quero dizer a maçã, eu digo the apple. Ah, eu não falo the apple? Não, porque é mais difícil de ligar o som. Até porque a palavra apple, eu não sei se você conhece fonética, tá? Mas ela tem essa fonética aqui, ó. O apóstrofo significa que a próxima sílaba é tônica, tá certo? E a gente tem essa representação do som que começa a palavra apple, que parece a letra... Eu não consigo fazer muito direitinho aqui, mas é isso aqui, ó, tá? Que parece uma letra E invertida ali. Este é o som aberto, vocálico, que começa a palavra maçã. Então não existe apple não, tá aqui na fonética, é apple, apple. E ele é um som vocálico. Então, para eu poder ligar melhor os sons do artigo definido the, lembrando que o the ou the significa o, a, os, as, tá bom? Então, é só uma questão de sonoridade mesmo. Fica mais fácil ligar os sons aqui, trazer mais fluência para a língua. Então, the apple é melhor do que falar the apple, tem uma quebra, tá bom? Agora, quando a palavra que vem depois desse artigo definido começar com um som, uma letra que tem um som de consoante, por exemplo, a palavra carro, no inglês britânico se escreve assim. Eu sei que o inglês americano vai usar o R ali depois, porque ele puxa car. Por que eu digo the car? Ou the car? Porque fica mais fácil de ligar o som agora com este símbolo fonético que para você, professor de inglês, você tem que saber. Esse cara aqui, ó. Que caramba, né? Vamos lá. Este cara aqui, ó, ele tem um nome, esse símbolo fonético, um nome bem engraçado. E o nome dele é schwa, o nome do símbolo, ele não é uma letra. E este símbolo fonético tem som de a. É o som mais importante da língua inglesa, tu tem que conhecer esse cara. Então, às vezes, o meu artigo definido tem esse som de the. E ele vai ser usado para ligar o som quando a palavra que vem depois começa com som. Não é letra consoante, é som de consoante, aí eu digo de maneira muito mais fácil the car, e eu consigo juntar os sons. Bom, caramba, estou dando uma aula de artigo definido aqui? Agora, vamos lá, olha só o que acontece, Esse o, a, os, as, ele é usado quando eu quero definir alguma coisa. Se eu digo para você, olha, eu vi uma pessoa estranha na frente da sua casa, você vai falar que pessoa estranha, eu vou falar, artigo indefinido, uma pessoa estranha, não sei quem. Mas se eu disser para você, a pessoa estranha estava na frente da tua casa. Você vai saber de quem eu estou falando. Se eu uso isso é porque nós sabemos, é porque gera um aspecto de especificidade. E é para isso que serve o artigo definido. E toda vez que alguém disser para você, não se usa the na frente de nome de país, por exemplo, eu não posso dizer the Brazil is big. Olha, realmente eu não vou poder dizer the Brazil is big. Aí tem aquelas regrinhas que a gente decora, né? Por exemplo, não se usa the na frente do artigo, na frente de nomes de países, a menos que sejam nomes de países no plural. The United States of America, daí pode. The Netherlands, daí pode. Ah, velho, para. Seguinte, vamos entender a função do artigo definido. Ele serve para deixar algo específico. Tudo bem, eu não digo the Brazil is big, mas concorda que se eu quiser especificar num sentido figurado, eu não posso dizer que eu tenho dois Brasis? Posso, né? Eu tenho o Brasil dos ricos e o Brasil dos pobres. E daí eu vou ter que usar o artigo definido para dizer the Brazil of the rich is very different from the Brazil of the poor. É isso. Então, quando que eu uso esse cara? Quando eu precisar. Sabe? E os livros querem deixar assim, um monte de regras para o aluno decorar para facilitar a vida, eu acho mais fácil fazer o aluno pensar. Então é isso, tá? Acabamos dando uma pseudo-aula aqui de artigos definidos, né? E até mencionamos um artigo indefinido ali. E aí o que acontece? Olha só, se você analisar aqui, se eu já usei um artigo definido para especificar que inspectors são esses, ele pode ser omitido? Ele não pode ser omitido, ele foi usado com essa intenção de deixar específico. Eu estou falando aqui de inspectors, né? Quer dizer, que são os como que eu posso traduzir isso? Como curadores, né?
das escolas. Eu tenho que especificar que tipo de inspector é esse. Então o the, ele já entra aqui para trazer uma especificidade. Logo, está errado isso. Não. Ele pode ser omitido? Não pode ser omitido. Não precisava nem voltar no texto. Vamos para 78 então, que diz o seguinte, ó. The sentence, the inspectors recommend the introduction of homework charters. Naquela linha. Can be expressed as follows. Ela pode ser dita assim, ó. The inspectors, deixa eu achar meu marcador aqui, aí. The inspectors recommend to introduce homework charters. Veja, aqui é uma questão gramatical, porque quando a gente usa a palavra recommend, né, ela vem assim seguida direto do artigo, né? Então a gente não vai ter o uso da preposição aqui, que tem um pouco a ver com aquela questão de regência verbal que a gente falou. Recommend to do. Não. I recommend, sei lá, algo. Né? No inglês é assim. Você vem direto com o complemento. Não tem essa preposiçãozinha. Então o item está errado, por uma questão gramatical. E aí a gente tem a 79, que trata de pronome relativo, que é clássico, isso daí cai. Cai muito em bancas de concursos para vestibulares e os caras adoram a questão do pronome relativo. Aliás, eu tenho uma dica para você lá no meu site, tá? De omissão de pronome relativo, show para você ensinar para os seus alunos. E aqui, cara, é uma questão muito simples de substituição. Não achei difícil essa questão para professores de inglês, uma vez que esta é uma prova para professor substituto. Diz assim, ó, the relative pronoun that. Bom, aí realmente eu tenho que concordar. A parte da diagramação da questão tá chato demais, né? Porque ele não destacou o pronome relativo that. Então, se tivesse assim, ó, aí ficaria mais fácil de entender, ou se tivesse em negrito ou sublinhado, né? Porque ele está dizendo assim, ó, o pronome relativo that pode ser substituído, né? Pode ser usado ao invés do pronome who na frase na frase with parents who can check. Veja, posso colocar um that aqui? Melhor maneira é eu voltar para o texto, né? Cadê? Achei. Vamos apagar tudo isso aqui, ó, que daí já fica mais fácil de você visualizar. Tá aqui, ó, tá? Ele fala o seguinte, ó. These, vamos começar a partir daqui. These tell parents and children how much additional work is expected and provide encouragement to schools to form links with parents who can check that these tasks are properly completed. Posso trocar esse cara por that e dizer that can check that these tasks are properly completed. Bom, normalmente o pronome relativo pode sim substituir, o who pode ser substituído pelo that, tá? Isso é bem comum. A gente só não usa o pronome relativo that, então já estou aqui dando mais uma aula para você. Então essa aqui tá certa, não sei se dá para enxergar direito ali, tá certa, tá? Mas já vou aproveitar aqui para dar mais uma aulinha para você. O pronome, o that, ele pode sim substituir o who e substituir o which, mas somente se forem frases que não têm vírgulas, tá? Não se usa that em frases entre vírgulas, né? Que daí equivaleria ali a uma non-defining relative clause, ou seja, uma oração relativa que não define, né? A gente chama ela de adicional explicativa, enfim. Não vamos nem entrar no mérito aqui, tá? Mas é assim, dá para substituir o who e o which pelo that, mas não em frases com vírgula. Tá certo? Pô, que bacana, espero que você tenha gostado, espero que essa troca de informações também sobre pronomes, eu dei uma aprofundadinha ali na parte de fonética, né? Nem todos os professores gostam de fonética, eu uso ela para poder fundamentar algumas coisas que só fazem sentido através da fonética. Muitos livros brasileiros tentam esquematizar, criar macete, aí acabam tendo que gerar muitas exceções. Se a gente fosse um pouquinho mais exigente e ensinasse um pouquinho de fonética, um pouquinho só, nossa, encurtaria muitos caminhos aí de muitas coisas. Espero que você tenha gostado e espero aí a sua sugestão e compartilhe, tá, gente? Eu vou ser bem honesto com você. Esses encontros do inglês que cai na prova, e hoje a gente teve um foco bastante grande para professores de inglês, ele é um encontro que eu trabalho com vocabulário específico, coisas que não são do nosso dia a dia, sabe? E aí acaba enriquecendo o próprio trabalho de professor mesmo, você que trabalha com a língua inglesa. Eu vou falar de textos específicos, técnicos, da área de informática, por exemplo. Então eles são muito ricos como troca de experiência, como estudo mesmo. E aí eu estou falando de que 15, 20 minutos semanais, mas se não houver um compartilhamento e um bom número de visualizações, o que acontece? Ele tende a morrer, porque, né? Por que a gente vai ficar investindo energia? Então eu peço
peço a sua ajuda para que esse trabalho continue, que é um trabalho, acima de tudo, de troca de experiência, né? Eu peço que você compartilhe, que você curta, que você faça o seu pedido aí, né? Que banca você gostaria de ver, enfim, tá bom? E fico aí à disposição, você me encontra nas redes sociais, Renato Baggio, tá? Renato Baggio eu tô no YouTube, algumas eu não uso muito, né? Twitter, eu uso mais Facebook, YouTube e Instagram, tá? E aí a gente se vê. Precisando? Tamo aqui. I see you. Bye.